1 Samuel, capítulo 1, os versículos de 1 a 8 diz assim, ó. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha este duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco nessa manhã, assim como o Senhor tem feito desde o início dessa reunião. Que tudo continue de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu propósito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A Bíblia aqui, né, hoje fala aí o Dia das Mães, né, comemora-se o Dia das Mães, e aqui a Bíblia vai falar a história de duas mulheres. Duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra Ana, né? Penina significa pedra preciosa, pérola, né? E Ana significa cheia de graça, graciosa. E a Bíblia fala desse homem que tinha essas duas mulheres, né? Então lá atrás já tinha esse negócio, né? Duas mulheres, né? Uma já é suficiente, né? Amém? Né? Tranquilo, né? Vocês pensam que eu ia falar outra coisa, né? Uma já é suficiente. Maravilha, né? Ele arrumou duas, né? E aí teve uns problemas aqui, né? Por causa disso. E a Bíblia diz que ele subia de ano em ano, né? O povo judeu tinha que de ano em ano ir até a presença de Deus e sacrificar, oferecer o sacrifício. E nesse tempo eles iam em Siló, né? Aonde estava a arca do Senhor, aonde os sacerdotes ministravam, né? E eles iam de ano em ano, eles tinham que subir. E a questão entre essas duas mulheres era que uma era mãe e a outra não, né? Uma tinha filhos e a outra não os tinha, né? Essa era a questão. E engraçado que uma usava a dádiva de ser mãe, a dádiva de conceber, ter filhos, ela usava isso de maneira errada, usava isso de uma forma errônea, porque ela usava o fato dela ser mãe para provocar aquela que não era, aquela que não tinha. A Bíblia diz que ela irritava excessivamente, né? Já viu aquelas... Quando eu estava lendo esse trecho aqui, eu fiquei pensando em crianças, né? Criança irritando um, brincando com o outro. Já viu isso? Lembra quando você era pequenininho, que você irritava o seu irmão, sua irmã, né? Isso era assim, né? Você pega, não pega, aí sai correndo, né? Aquela coisa toda, né? Tem meus netos lá, às vezes um fica irritando o outro, um fica cutucando o outro, né? É claramente isso, a gente via isso, a Bíblia mostra isso claramente em duas mulheres, né? Duas mulheres que uma tinha filho e a outra não tinha. E a que tinha irritava a outra,
ficava ali, né, irritando. O versículo 6 diz que irritava de uma forma assim excessiva, né? Ficava ali procurando excessivamente para irritar. Olha só, irmãos, usando a bênção, usando a dádiva que Deus havia concebido a ela, de conceber, ela usava isso de forma errada, de forma ruim, né? Para irritar a outra. E eles subiam de ano em ano ali para Siló, para oferecer o sacrifício, e a Bíblia diz que Eucana, né, amava mais a Ana do que a Penina, porque a Bíblia diz que ele amava, né, e dava porção dobrada para ela. E de ano em ano eles tinham que subir. Então imagine essa mulher, né, toda vez de subir, a Penina juntava lá a galera, os filhos, e a outra tinha que subir sozinha com o marido, e essa Penina irritava. Então, aqui nós podemos entender que ser mãe é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, mas também tem muitas mães que, infelizmente, usam essa dádiva de forma errada, usam essa dádiva de maneira errada, né? Às vezes, a gente vê até mães sendo tão negligente com seus filhos, com tantas coisas, porque não entendeu o propósito, não entendeu o projeto de Deus em ser mãe, né? Agora, a Ana, diante de tudo isso, ela subia, chegava lá, ficava meio emburrada, não queria comer, não queria se alimentar, né? Aí o Eucana vai fazer umas perguntas para ela, será que ele não sabia qual que era o problema? O que acontecia ali na casa dele, né? Ele fez as perguntas, mas ele sabia o que estava acontecendo, né? E ele vai falar, olha, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Ele se achava, o Eucana também, né? Ele se achava o tal, né? A última bolacha do pacotinho lá, né? Ele achava que ele era o bambambam, né? Sou melhor do que 10 filhos? Oh, o que você quer, né? E esse problema, essa situação foi perpetuando na vida dela. Até que um dia, Ana tomou uma decisão, né? Ela tomou uma decisão de ir diante de Deus e colocar essa situação diante de Deus. E ela vai diante do profeta, né, do sacerdote, o Eli, que está lá em Siló, e ela vai orar, e a Bíblia diz que com amargura de alma ela ora. Então ela se derrama, ela coloca toda a alma dela naquela oração. E o Eli fica observando ela orar, e ele acha que ela está embriagada, e ela está se derramando na presença de Deus. E a Bíblia fala que ela não verbalizava, ela só mexia os lábios, e ali se lamentando, se derramando na presença de Deus. E Deus ouve a oração de Ana. E Deus, ele responde a oração de Ana. E quando Ana volta, então, aí Deus se lembra dela. A Bíblia diz que Eucana conheceu, esse conheceu, você já sabe o que significa, né? E acabou ela ficando grávida e nasceu então um filho. Aquilo que era impossível para ela, aquilo que era motivo de ela ficar irritada, da Penina irritar ela, então Deus tira isso. Deus abençoa Ana e Ana tem um filho. O filho de Ana se chama Samuel, né? E o que eu quero ministrar com você, que você entenda que, mesmo sendo mãe, nós podemos ter dois tipos de atitude. A atitude de Penina e a atitude de Ana, né? Ana, ela recebeu o seu filho e ela consagrou esse filho ao Senhor. Ela recebeu esse filho, Deus precisava, né, no contexto histórico, Deus precisava de um profeta. E Ana precisava de um filho. E como Ana fez um voto ao Senhor de entregar o filho ao Senhor, então Deus concebeu o desejo do coração dela, porque Deus sabia que ela ia entregar ele para ele, né? Imagine, né? Ana fala, olha, eu vou dar esse filho ao Senhor, aí vem o filho, ela recebe o filho, um filho bonitinho,
legalzinho lá, novinho, ela amamentou aquela criança. Aí quando chega uma certa idade, fala, aí fala, vamos levar ele lá para o templo, vamos entregar ele lá para o sacerdote. Aí talvez falará, eu acho que eu não vou não, né? É melhor não. Né? Mudava de opinião, mudava o voto, né? Deixava de fazer aquilo que havia prometido a Deus, né? Ana não, Ana foi fiel. Ana falou, olha, eu vou levar e vou entregar esse filho. E Deus, Ana era estéril, depois ela teve 5 filhos, 3 homens e 2 meninas, né? Deus abençoou a vida de Ana. Agora, a atitude de Ana, isso que eu quero chamar a atenção. A atitude de Ana é a atitude que nós, como pais, e hoje, né, comemora-se o Dia das Mães, nós, como mães, né, a atitude que nós precisamos ter, como Déboras, de orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas casas, orar pelas nossas familiares, orar pelas nossas famílias. Ana tinha um coração voltado para a família, para a casa dela, para os filhos, e por isso Deus viu o coração dela e concebeu o desejo do coração dela. Às vezes a gente ora tanto para conquistar algumas coisas, e quando as coisas acontecem a gente não valoriza. Ana valorizava o que Deus estava colocando na vida dela. E Deus concebeu isso a ela. E olha o que diz lá o versículo 28 desse mesmo capítulo. Olha o que diz. Olha o voto que ela fez, olha o que ela vai realizar. O versículo 28 do capítulo 1. O último versículo do capítulo. Diz assim, pelo que também, Ana aqui, né? Pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Olha o que Ana está profetizando na vida de Samuel, queridos. Está profetizando, olha, entrego, né, devolvida ao Senhor por todos os dias que viver. Ana está dizendo, olha, meus filhos, eles são do Senhor, e eles vão servir o Senhor por todos os dias que ele viver. Existe uma frase, e eu não concordo com essa frase, e eu acho essa frase muito triste, e quando eu ouço eu falo, não, isso não é verdade. Existe uma frase que diz assim, que a maioria dos filhos de crente, quando chega uma certa idade, se desvia. Uma vez um menino falou para mim assim, olha, os presídios, o que mais tem nos presídios é filho de crente. E isso, irmãos, a gente escuta essas estatísticas, que elas não são mentirosas, são reais, são verdadeiras. Mas a gente escuta isso e isso parece que é só estatística. Não, irmãos. Isso é o inimigo esfregando na cara dos pais. É o inimigo esfregando na cara das pessoas. Sabe? Porque Ana falou, olha, Samuel não vai se desviar, porque eu vou entregar ele nas mãos do Senhor. E ele vai ficar nas mãos do Senhor por todos os dias que ele viver. Porque ela liberou essa palavra, irmãos. Ela liberou. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que os nossos filhos, quando crescem, chegam a uma idade que eles têm... sai da idade da inocência, entra na idade da razão, e eles começam a ter as suas autonomias, eles têm o direito de escolher. E você não é responsável pelas escolhas que ele faz. Mas a nossa obrigação, a nossa função como pai, como mãe, né, como nós ouvimos aqui, é orar, é interceder pelos nossos filhos. É clamar, é buscar o trono de Deus, é buscar a glória, a graça de Deus para sobre os nossos filhos, para sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Né? Uma vez eu estava orando e eu falei para Deus, Deus, olha, o que ia acontecer com a minha família, com as minhas filhas,
tudo nós vamos trabalhar, nós vamos ajustar. Mas de uma coisa eu peço, Senhor, que nenhuma delas saia do seu caminho. O meu desejo do meu coração é que nenhuma delas se perca, né? E é o que a minha oração até hoje, irmãos. Elas já são casadas, já são mães, né? Mas a minha oração é, Senhor, que o Senhor guarde os princípios, guarde a Tua palavra no coração delas. Cuida deles ali, Senhor. Faça com que eles tenham experiência com o Senhor, mas que eles permaneçam no caminho do Senhor. Sabe? A gente pode enfrentar muitas lutas, a gente pode enfrentar muitas dificuldades, mas isso eu não abro mão, irmãos. Porque se a gente abrir mão disso, a gente abre mão de tudo. E às vezes nós estamos tão preocupados em fazer tantas coisas, nós estamos tão preocupados em conquistar, em fazer projetos, tantas coisas, a gente muitas vezes esquece daquele que está pertinho da gente. E daquele que é nossa família, né? Que é nossa família. Penina usava a família de forma errada. Ela usava a família para provocar a Ana, né? E às vezes nós estamos usando a família de forma errada. Às vezes nós estamos olhando para nossas casas, olhando para os nossos familiares de forma errada, como Penina estava olhando. Mas que nessa manhã nós possamos mudar o nosso olhar. E o nosso olhar passa a ser o olhar de Ana, né? O olhar de Ana. O olhar de Ana que entregou o filho ao Senhor, que consagrou, né, aquele menino ao Senhor, que teve a atitude de orar por aquele menino, mas também de cuidar daquele menino espiritualmente, entregar nas mãos do Senhor, sabe? Quando um pai ora por um filho, entrega nas mãos do Senhor. Quando uma mãe ora pelos filhos, entrega nas mãos do Senhor, queridos. Deus ouve essa oração. Deus ouve essa oração. E ainda que ele esperneie para lá, para cá, eu creio assim, vai espernear para lá e para cá, mas nem no último suspiro Deus está ali. No suspiro Deus vai pegar e vai falar, não, é meu, foi entregue, é meu, sabe? Nós precisamos começar a olhar para dentro das nossas casas, olhar para nossas famílias, olhar para os nossos entes queridos e como nós estamos lidando com isso. Porque nós vivemos num mundo, e esse mundo ele é um mundo muito rápido, as informações são muito rápidas, as coisas acontecem com muita rapidez. E a gente nem percebe, né? Esses dias mesmos eu estava namorando a Lucenir, né? Agora eu já sou avô, né? O tempo passou rápido, né? Lembra lá do dia que eu falei que eu estava caçando, né? Já passou, queridos. Hoje nós já somos avós, né? O tempo passa muito rápido. E essa dinâmica, a gente corre um sério risco de perder o timer, né? Sabe? Perder o timer da situação, do tempo, do momento que a gente está vivendo. E uma das coisas que a gente precisa voltar os nossos olhos para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, aquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado ali, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Esse é o coração de Ana. Esse é o coração de mãe, né? Esse é o coração de Ana, voltar para a família. O de Penina era o coração do mundo, que não estava nem aí para a família, né? Como você sabe, aí, como o mundo está aí, nem está nem aí para a família. A família não pode nem se reunir, porque se reunir o pau quebra, né? O negócio fica feio, né? E sai cada coisa aí, irmãos. Isso é o inimigo tentando destruir a família. Porque família é projeto de Deus, né? Família é projeto de Deus. Tudo começou com uma família, tudo começou com Adão e Eva. Então Deus tem um projeto com a família. E o papel do inimigo é destruir as famílias. Por isso aqui, nesse trecho que nós lemos aqui, a Penina representa o mundo. A família disfuncional, desorganizada como está hoje. E Ana significa a família cristã, a família do povo que conhece a Deus, que tem os princípios da palavra de Deus, né? E é esses princípios que nós precisamos deixar estabelecer dentro das nossas casas. Ana gerou filho para Deus, né? A junção de Ana e Eucana gerou filho para Deus, filho para o reino. Os seus filhos, nossos filhos, nós geramos eles para Deus. Nós geramos eles para o reino, não é para o mundo. E nós temos que ter essa consciência, e se em algum momento eles saíram, em algum momento eles se desviaram, é a sua função, orar, interceder, derramar como Ana se derramou diante de Deus, em favor deles, para que eles voltem
e siga o plano e o projeto que Deus estabeleceu com você. Porque todos nós que viemos a esse mundo, nós viemos com um projeto. E o projeto que nós viemos é o projeto de Deus para as nossas vidas. E é no projeto de Deus que nós temos que estar. Então, quando nós temos algum filho que está afastado, nós temos que lutar por ele. Unhas e dentes, né? Se derramar como Ana se derramou na presença do Senhor. E glória a Deus que nós temos projeto Déboras para orar, para buscar, para estar ali, né? Temos reunião de oração, temos uma série de coisas que acontecem que vai facilitar e ajudar você nisso. Agora, o problema é que muitas vezes a gente está vendo as coisas acontecendo, as coisas estão indo, e a gente está paralisado. A gente não toma nenhuma atitude. Ana estava sendo irritada, provocada, ela tomou uma atitude. Ela falou, peraí, eu vou tomar uma atitude. Vou clamar aquele que pode resolver, aquele que pode mudar essa situação. E ela levantou um clamor, e Deus ouviu, queridos. Deus ouviu e começou um processo totalmente diferenciado. Se você tiver um tempo aí, lê o capítulo 2, lê o Cântico de Ana, que você vai ver que coisa mais maravilhosa que é esse cântico. Que coisa linda que é esse Cântico de Ana, porque ela tomou a decisão de orar, de buscar, de clamar, de não se conformar com aquela situação, de não se conformar com aquela questão, né? Infelizmente, o povo, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de se acostumar com a situação, né? A gente vai acostumando, o dia vai se passando. No começo a gente esperneia um pouquinho, mas depois a gente, não, é assim mesmo, e aí a gente vai acostumando. E quando a gente nem percebe, a gente já abriu mão de muitas coisas que são tão importantes e que nós não poderíamos abrir de forma alguma. Então, que hoje nós estamos aqui, né? E hoje se comemora o Dia das Mães, que seja um dia da gente se despertar como mães, né? Como mães, e mães que eu digo aqui, todos nós, pais, mães, irmãos, se despertar para a gente consagrar os nossos filhos, consagrar nossas famílias ao Senhor, consagrar aquelas pessoas que são importantes para nós, consagrar ao Senhor. E como nós vamos consagrar e regar na oração, na intercessão, sabe? Realmente tomar uma atitude de não deixar a nossa família nas mãos do inimigo, de não deixar o inimigo dominar aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu, né? E Ele nos deu nossos filhos, deu nossas famílias. Então nós precisamos reivindicar isso diante de Deus e tomar de volta, se for necessário. Guerrear diante do Senhor para que as coisas voltem para o plano e o projeto de Deus, o propósito de Deus com as nossas casas. Amém? Porque muitas vezes nós vamos comemorar e a gente vai comemorar algumas coisas. E como nós vamos comemorar? Se aquelas pessoas que são mais importantes, aquelas pessoas que são mais necessárias, muitas vezes a gente não tem ali perto da gente. Muitas vezes estão distante do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos, né? Do Deus a qual nós passamos a conhecer, né? Ontem nós estávamos num velório, né? Da avó ali do Ruberley, do Sidney. E ontem eu me senti honrado ali como pastor de um menino ali. O Sidney tomou a palavra ali na hora do velório. Eu posso falar que ele está lá em cima, né? Ele não vai ouvir. Ele está lá para cima. Mas ele tomou a palavra ali e ele falou da avó dele, que como ela era intercessora dele, né? E como através da vida dela ele aprendeu a conhecer a Deus. E ele começou a expressar isso, ele é muito tímido, né? Ele começou a expressar isso, você via a emoção, as entranhas dele saindo com aquelas palavras, sabe? Não eram palavras lançadas, era palavra que saía com conteúdo, com a alma sendo lançada ali. E eu fiquei orgulhoso, eu falei, eu sou o pastor desse menino aí, né? Porque eu não abro mão de Jesus, ela me ensinou isso, eu tenho isso no meu coração, eu posso abrir mão de qualquer coisa. Irmão, falando isso em público, no meio de um grande grupo de pessoas. Eu não abro mão de qualquer coisa, mas de Jesus eu não abro, porque hoje eu sou filho de Deus, sou um cristão, sou um servo de Deus. Eu falei, glória a Deus. Quase que eu falei, eu sou o pastor dele, ele é lá da minha igreja. Então, feliz que eu fiquei da atitude, sabe? Por quê? Porque teve uma avó
que fez como Ana, que inclusive o nome dela era Ana, né? O nome dela é Ana, que orou, intercedeu e clamou. E ele olhou para ela e viu Jesus na vida dela. Viu Jesus nela, sabe? Sabe, irmão, nós estamos precisando disso nesses dias, sabe? Esse amor por Jesus, esse amor que constrange, esse amor que impulsiona, esse amor que faz as coisas acontecerem, né? E esse amor precisa estar fluindo nos nossos corações, porque assim nós vamos conseguir viver o plano e o projeto que Deus tem conosco. Infelizmente, nos nossos dias, as famílias estão sendo muito bombardeadas. As pessoas têm que trabalhar muito, as pessoas têm que se esforçar, marido e esposa têm que trabalhar, sai cedo, chega tarde, é uma frenética, uma correria, sabe? Eu entendo tudo isso, mas no meio de tudo isso, irmãos, nós precisamos ter tempo para as coisas de Deus. Nós temos que ter tempo para orar, interceder pela nossa casa, interceder pelos nossos familiares, interceder por aquelas pessoas que são importantes para nós. E principalmente os nossos filhos, porque os filhos saíram de nós, irmãos. Nós colocamos, né, pela graça de Deus, nós colocamos eles no mundo. Então nós somos responsáveis por eles. Nós precisamos voltar ao nosso coração. Às vezes deixar de gastar tempo com uma série de coisas que às vezes ocupa tanto o nosso tempo e começar a gastar um pouco mais de tempo com a nossa casa, com a nossa família, com aquelas pessoas que são importantes para nós. Assim como Ana fez. Ela foi diante do Senhor e ela gerou Samuel. E nem preciso falar para você quem foi Samuel, né? O profeta de Deus, o homem de Deus que foi esse homem, o profeta Samuel. Amém? Que nessa manhã você tenha no seu coração esse desejo de ser essa pessoa dentro da sua casa. Esse homem, essa mulher dentro da sua casa. Eu vou orar. Como nós já ouvimos aqui, né? Se você é mãe, ora pelos seus filhos. Se você não é, ora pelos seus sobrinhos. Minhas filhas já são casadas, então eu oro pelos meus netos, oro pelos meus parentes que ainda não são. Sabe? Nós temos uma grande obra a ser feita, irmãos. Nós temos uma grande obra que está à nossa volta. E nós precisamos começar a olhar e começar a contemplar. E eu garanto para você, vão se levantar as peninas. As peninas estão por aí, para se levantar, para irritar, para provocar você, para dizer que você não vai conseguir, que não tem jeito, que agora é tarde, que já não tem mais como. As peninas vão se levantar. Mas que você tenha a mesma atitude que teve no coração de Ana. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a Deus. E Ele vai me ouvir. Assim como Eucana e Ana gerou filhos para Deus, para o altar, né? O profeta Samuel é o homem do altar. Você também gerou filhos e filhas para o altar. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso e começar a reivindicar. E essa palavra que eu disse lá, que as pessoas profetizam isso está quebrado em nome de Jesus. Porque nós não aceitamos isso nas nossas casas, não aceitamos isso nas nossas famílias. Nossos filhos não vão ficar lá dentro do presídio, eles vão ficar no altar, o lugar que Deus conquistou para eles, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero fazer uma oração por você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa nessa manhã e hoje é um dia que se comemora o Dia das Mães, mas o Dia das Mães, Senhor, na realidade é todos os dias, é mãe e ponto. E hoje, nessa oportunidade, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para nós podermos trabalhar de uma forma mais efetiva dentro das nossas casas, Senhor, dentro das nossas famílias. Ó Deus, aquelas pessoas que pensam diferente, agem diferente, às vezes falam coisas totalmente diferentes. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para lidar com essas situações. E que nós possamos seguir o exemplo de Ana, que no momento de dificuldade,
no momento de até mesmo de raiva, ela decidiu se derramar na tua presença, ela se decidiu a buscar o teu coração. Que nós possamos, Senhor, sermos despertados nesses dias, para esta obra gloriosa que o Senhor quer realizar nesses últimos dias sobre a face da terra. Que os nossos olhos sejam abertos e que nós possamos, Senhor, trabalhar de uma forma mais intensa dentro das nossas casas. Ó Deus, nos leva, nos ajude a termos tempo de oração pela nossa família. Ó Deus, pelas pessoas que são importantes para nós. Que nós possamos ter esse coração de Ana, o coração de buscar, o coração de interceder, o coração de clamar ao Senhor em favor dessas vidas. Por isso, nessa manhã, Senhor, que seja uma manhã de um despertar do Senhor, para que nós possamos cumprir com esse propósito, com essa chamada que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. Assim eu oro, agradeço o Senhor por essa manhã e abençoo cada vida que está aqui nesse local. Que o Senhor, assim como deu vitória para Ana, dê vitória a cada um de nós. A vitória que já foi conquistada, que já foi estabelecida lá na cruz do Calvário. Assim eu oro, agradeço e abençoo o teu povo, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?